Sintonia Jurídica. Agora você ouve a coluna da professora mestra em Direitos Humanos, Andréa Marreiro. Coluna Direitos Humanos, com Andréa Marreiro. Olá, me chamo Andréa Marreiro e na coluna Direitos Humanos de hoje continuaremos as nossas reflexões e indicações sobre direitos humanos, arte e a luta contra o racismo. Falar sobre direitos humanos e arte é apostar numa relação que pode alargar as nossas percepções de mundo e nos ajudar a ser mais gente, no sentido descrito por Paulo Freire. E é por isso que acreditamos que essa relação pode ser um instrumento importante na luta contra o racismo. A autora norte-americana Lynn Hunt, em seu livro A Invenção dos Direitos Humanos, uma História, defende a tese de que a arte foi importante na criação dos direitos humanos durante as revoluções burguesas no século XVIII. Segundo a historiadora, ver imagens em exposições públicas e até ler romances sobre o amor eram experiências que ajudaram a difundir as práticas de autonomia e empatia tão importantes naquele momento. Entretanto, embora a arte tenha servido para o reconhecimento da autonomia e empatia de alguns, nem todos eram reconhecidos. A ideia de humanidade detentora de direitos era limitada a apenas alguns sujeitos. A capacidade empática naquele período não alcançou a todas as pessoas, ou seja, não conseguimos imaginar algumas pessoas como senhoras de si mesmas, portanto, não reconheço a autonomia desses sujeitos, e muito menos como a nós mesmos, como nossas semelhantes, ou seja, eu não consigo ter empatia por essas pessoas. Alguns seres humanos, eles simplesmente estavam excluídos da noção de humano das declarações de direitos, como aqueles que não tinham propriedade, como as pessoas escravizadas, escravos livres e inclusive as mulheres. O reconhecimento dos direitos desses sujeitos, ele não se deu por acaso, mas a partir de longos processos históricos de lutas sociais e institucionais em busca de dignidade humana que persistem até hoje, inclusive através das próprias expressões de arte. A tese que nós aqui defendemos é que a maioria desses sujeitos, eles não despertavam em sentimentos de autonomia e empatia porque eles eram retratados de forma estereotipada ou simplificada também nas manifestações artísticas. Nesse sentido, nós não podemos esquecer que um dos sustentáculos mais poderosos do racismo estrutural é o que opera na dimensão do conhecimento, da produção do saber, seja ele racional ou artístico. O que sabemos, por exemplo, sobre a história do povo negro no Brasil? Por que temos uma legislação específica para ensinar a história e cultura afro-brasileira e africana conquistada através de inúmeras movimentações em defesa dos direitos das pessoas negras, e ela é sistematicamente negligenciada por falta de preparo dos professores em relação aos conteúdos a serem ministrados? Como é que nós podemos nos reconhecer enquanto negros e negras se nós não temos o direito de conhecer a nossa própria história? Como nós podemos sentir orgulho de nos reconhecermos enquanto negras e negros se historicamente fomos apresentados às nossas semelhantes de forma estereotipada, em situações de sofrimentos, em trabalhos subvalorizados ou mesmo em narrativas simplificadas? O Piauí é um dos estados com maior população negra no país, todavia uma população que não reconhece a sua negritude. O que nós sabemos, por exemplo, sobre a história das pessoas negras no nosso estado? O que nós sabemos sobre as comunidades quilombolas? O que nós sabemos sobre os terreiros de Umbanda e Candomblé? Quem são as heroínas negras que nós conhecemos? Quem são as autoras e intelectuais negras que lemos? Quem são as artistas negras que reconhecemos? Reconhecer-se negro é um processo de tornar-se negro. E entendemos que isso pode ser realizado através do estudo, da pesquisa, do contato com a arte que conta a história da negritude como protagonista e também dos saberes memoriais das nossas ancestrais, bem como a partir da escuta e partilha das nossas vivências subterrâneas que vão emergindo quando nos encontramos umas com as outras nesse exercício desafiador de empatia e alteridade. Se você deseja vivenciar na razão e emoção as possibilidades entre direitos humanos, arte e a luta contra o racismo, eu te faço um convite. Nesta quinta-feira, das 16 às 21 horas, lançaremos o livro sobre Esperança Garcia, elaborado pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB Piauí. Eu já falei sobre Esperança Garcia em uma outra coluna de direitos humanos, mas lembro vocês, Esperança foi uma mulher negra escravizada que escreveu uma petição denunciando as situações de violência pelas quais passava ainda no século XVIII e pedia providências. Por isso ela foi reconhecida em 2017 como primeira advogada piauiense. O encontro tem como objetivo
contar a história de Esperança Garcia, refletir sobre essa história e, sobretudo, pensar com as Esperanças Garcias do presente as lutas e os sonhos do agora. Será no Teatro do Boi, nessa quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Vai ser maravilhoso encontrar vocês por lá.